Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar nossa aula 4.2, simulação de watercooler para CPUs. Com o aumento do processamento, da capacidade computacional dos processadores, eu fui aumentando também a dissipação de calor, a necessidade de dissipação de calor. Então, inicialmente aqui, eu tinha, logo no início, pequenas estruturas que faziam um resfriamento, tá? E aí, à medida que foi aumentando o processamento, eu tive que colocar ventiladores, que a gente chama de coolers, tá? Para poder retirar essa dissipação de calor. E mais recentemente nós estamos usando os water coolers, que são esses trocadores compactos onde a gente coloca água para poder fazer o resfriamento do meu processador. Basicamente ele é composto de uma estrutura, a base onde vai ter o contato com o processador de alumínio, uma estrutura, uma tampa de acrílico, policarbonato, tá? E duas conexões para a entrada da água e uma estrutura aletada ou de microcanais para aumentar essa transferência de calor. O nosso probleminha ele consiste de uma estrutura de 50 por 50 com uma altura de 12 milímetros e uma conexão de 10 milímetros na entrada do watercooler. Nós vamos ter uma velocidade de entrada baseada na bomba que utilizamos no experimento de 0,336 metros por segundo a temperatura de 25 graus. Nesse trabalho a gente utilizou a água, tá? E depois comparamos com as propriedades do grafeno, que elas estão aqui. Então nós vamos aprender, mais uma vez, a criar uma nova substância. E também vamos criar uma substância que vai ser o acrílico. Peguei aqui algumas propriedades para poder fazermos a simulação. Na base eu vou ter uma temperatura prescrita de 90 graus. E depois nós vamos traçar a curva de perda de carga versus a velocidade. Tá? Então a gente vai criar aqui um parâmetro onde a gente vai variar a velocidade, ok? E depois vamos aprender como exportar esses dados de perda de carga, pressão versus velocidade, para o nosso water cooler, ok? Então vamos começar aqui a nossa modelagem. Bem, eu já importei aqui a minha geometria, tá? Ela foi desenhada com dois caps, tá? No nosso caso aqui, como a gente está usando o Space Clean, não vai ser necessário. Temos uma tampa superior, que vai ser de acrílico. E temos a parte de baixo do meu watercooler, que é a parte que vai ser de cobre, ok? Então vou começar aqui com essa estrutura. Vou selecioná-la completamente aqui. Vou criar um name selection para ela, onde eu vou chamá-la de simplesmente de cobre, ok? Só para eu lembrar de cada material. Vou desativá-la, ativar aqui a nossa tampa, ok? Então tem aqui nossa tampa, tá? Então ok, seleciono, vou chamá-la de acrílico, tá? Vou colocar aqui acrílico sem acento mesmo, para não dar problema, tá? Só essas duas. E aí eu vou precisar fazer uma operação que é a extração do meu volume, tá? Eu preciso da parte molhada, como a gente chama. Então eu vou aqui na aba Prepare, extração de volume, vou selecionar o limite, que vai ser essa face superior, e agora eu vou selecionar qualquer face interna aqui, para ele compreender aqui a extração do volume. Observe que ele criou agora o volume, vou desabilitar aqui, só para vocês observarem aqui. Isso aqui é a parte que a gente chama de a parte molhada ou a parte do volume interno da água, ok? Do fluido. Então eu vou aproveitar já que ele está aqui, vou chamá-lo de fluido, tá? Dar um name selection de fluido, porque nós vamos ter água e depois o grafeno, ok? Observe também que eu vou fazer uma extensão, tá? Para poder garantir que a entrada da velocidade aqui esteja totalmente definida. Então eu vou pegar aqui a ferramenta Pool,
selecionar a face, isso aqui a gente já fez ao longo do curso. Vou estendê-la aqui, colocar 20 milímetros, ok? Nessa outra face também, que é a minha saída, vou estendê-la por 20 milímetros, ok? Então agora eu tenho toda a minha estrutura já pronta, meu fluido. E por fim, na estrutura, que é o meu cobre, eu vou colocar aqui um name selection de temperatura prescrita, tá? Que eu vou chamar de T90, só para lembrar que é 90 graus Celsius aqui, tá bom? E aí só lembrando, ó, eu tenho aqui toda a minha estrutura pronta, tá, ok? Ó, tô com toda a minha estrutura pronta para simulação, mas eu preciso deletar esses dois carinhas aqui, ó, os caps que eu não vou usar. Eu posso vir aqui suprimir da física, tá? Então ele não vai fazer parte da malha, é bem importante você fazer isso. Então só esses três corpos aqui vão para gerar a minha malha. E por fim eu vou clicar aqui, ó, em Water Cooler em cima, e aqui em análise eu vou colocar Chart Topology, vou ativar o compartilhamento para que eu faça uma malha conforme, ou seja, há uma conexão entre o fluido e o sólido, ok? Vamos agora fazer a nossa malha. Bem, com o mesh aberto, agora eu vou fazer as configurações globais, tá? Malha CFD, o solver CFX, ordem do elemento quadrático, e vou colocar um elemento de 2 milímetros. Vamos ver aqui se a malha vai ficar legal. É um modelinho pequeno, dá para rodar uma versão acadêmica, tá? Então eu vou só fazer um corte aqui na malha, aqui na aba Home, Section Plan, fazer um primeiro plano aqui, vou criar outro, né? Vou criar outro aqui. Pronto, vamos ver como está aqui a minha malha. Observe que ela está toda conectada, tá? Não é a melhor malha do mundo, aqui precisaria refinar mais, tá? Mas vamos ver aqui quantos elementos eu tenho. Tenho 51 mil elementos, tá? Dá para começar, tá? Sabendo que tem que melhorar aqui essa região onde tem o fluido, tá? Aqui tem que melhorar mais. Mas vamos lá, vamos adiantar aqui o nosso setup. Bem, com o CFX aberto, vamos criar logo nossos três domínios. O primeiro domínio vou chamar de cobre, que a gente renomeou, tá aqui. Vou alterar para domínio sólido e vou selecionar o cobre que tem no próprio CFX, ok? Confirmar aqui o Thermal End já ativado. Então já detectou aqui aquela região. Vamos agora criar o acrílico, que é outro domínio sólido. Eu não tenho aqui as propriedades do acrílico, eu vou deixar alumínio porque depois eu vou alterar, ok? Thermal Energy, ok? Ok, lembrar de alterar aqui, tá bom? Vamos agora criar o fluido, o domínio fluido. Aqui eu vou colocar a água, ativar Thermal Energy e colocar a capa Epsilon, tá bom? Pois bem, agora eu vou criar os materiais. Primeiramente eu vou criar uma cópia aqui do próprio alumínio e vou renomeá-lo para acrílico. E aí eu vou só alterar as propriedades termofísicas. Bem, eu vou aqui na minha transparência dar uma olhada nas propriedades do acrílico. Então, o Rho dele é 1190, deixa eu só alterar aqui. O Rho 11.190, o CP 1465, tá? E o K 019. Então eu vou aqui
propriedade de transporte, quantidade térmica 0,19. Pronto, criei aqui o meu acrílico. Só para não esquecer, vou voltar aqui no domínio acrílico e alterar para acrílico, tá? Não esquece para não dar problema. Confirma, ok? Vou criar agora também, já vou deixar pronto aqui o grafeno. Então vou criar uma cópia aqui da água, um duplicate, vou renomear como grafeno. Tá? Então, vou chamar aqui de grafeno, porque aí eu vou alterar, rodar, só mudar isso aqui. Então, propriedades, vamos ver aqui. Meu grafeno ele tem um ROR de 99583. Então aqui é 995,83. O K, o CP, ele é 417233. 41 bem próximo, né? 4172.33. Vamos agora para a condutividade e a viscosidade dinâmica. Então a viscosidade dinâmica dele é 9000944. Esse cara aqui, vou mudar aqui, 944. E a condutividade térmica 063166. Aqui é 63166. 166. Pronto, configurei aqui o meu grafeno. Fiz os três, agora vou colocar as condições de contorno. Então vou colocar aqui no fluido um inlet, que eu não coloquei esses name selection. Então quando acontecer isso aí agora, bem, você vem aqui, clica nessa face e ele acha aqui a face, tá? Eu sempre coloco o name selection, eu prefiro, né? Porque para você procurar daqui, hein, vai dar trabalho. Mas vamos lá. A minha velocidade ela é 0,333, 0,336. A minha temperatura é de 25 graus Celsius. Vou agora fazer o outlet. Também da mesma forma, a gente esqueceu de fazer, é só clicar aqui, selecionar essa face e colocar 0 Pascal na saída. Agora eu vou criar um name selection no cobre, que ele tem uma temperatura prescrita que eu chamei de 90C, T90C. Esse aqui a gente já tinha feito o name selection, por isso que ele aparece aqui. Vou mudar para a temperatura, é a temperatura prescrita de 90 graus. Bem, é basicamente isso aqui. Vou criar um parâmetro, tá? Clicar aqui, chamar de temperatura, certo? Vou chamar aqui a minha função temperatura. E quando eu não sei aqui quais são as coordenadas, eu clico aqui, ó, e seleciono essa face aqui. Ele captura aqui as coordenadas daquele ponto. Eu quero só observar se tá mais ou menos onde eu quero. Vou só abaixar aqui um pouquinho, ó, 25, só para ele entrar aqui um pouco no meu domínio. Tá, eu vou ficar monitorando essa temperatura de saída, tá? Quero ver como é que vai ser essa transferência de calor. Pois bem, terminei aqui o meu setup, é bem simples. Ah, tá, falta outra coisa. Vamos criar logo um parâmetro no inlet, tá? Observe que aqui no inlet eu coloquei uma velocidade constante, tá? Eu vou até anotar aqui para não esquecer. 0,336. Eu vou criar um parâmetro de entrada onde eu vou variar essa velocidade e aí eu vou poder fazer a curva de perda de carga. Então eu vou vir aqui, expressões, insert, expressão. Vou chamar ela de velocidade. Eu acho que tem alguma coisa com esse nome, não. E vou colocar aqui 0,336. Coloco as unidades, tá? Metros por segundo. E aí, para que elas se transformem num parâmetro, eu tenho que clicar aqui com o botão direito do mouse e clicar nessa opção aqui, User Workbench Input Parameter. Pronto, agora já está ativado. E para deixá-lo alterado aqui dentro do inlet, eu tenho que fazer a chamada dele.
Então eu venho aqui, ó, em vez de ter um valor constante, eu vou clicar aqui para chamar a expressão agora. Chama a expressão velocidade. Então, a partir de agora esse campo vai ser alterado de acordo com a minha tabela de parâmetros. Pois bem, agora a gente vai rodar a simulação. Bem, depois que rodou, vamos agora criar nosso pós-processamento. Primeiramente, eu vou criar aqui dois planos, tá? Um plano cortando aqui o XY, tá? Observe que ele não aparece porque o zero aqui desse desenho está deslocado. Então, eu vou fazer aqui uma alteração, tá? Vou colocar aqui 10 milímetros positivos. Veja que não apareceu nada. Vou colocar aqui 20 positivo em Z. Não apareceu. Deixa eu ver se é o... Não, deixa eu ver se é o contrário. Acho que é aqui 40 positivo. Pronto. Então às vezes acontece que você fica meio que perdido, tá? Eu acho que 60 já fica aqui no tamanho legal. Vou colocar 55. Bem, posicionei mais ou menos aqui no 60, acho que tá legal. 60 fica legal. Pronto, 60, tá vendo? Às vezes acontece quando você não desenha a geometria. Criar um outro plano. Esse aqui eu vou cortar no plano YZ. Esse aqui tá mais fácil, né? Tá bem próximo aqui, ó. Vou só afastar um pouco aqui em X negativo, tá? Vou dar aqui menos 2 milímetros. E ele agora ficou bem no centro aqui, tá bom? Vou desabilitá-los aqui só para facilitar a nossa vida. E agora vou fazer uma plotagem de temperatura. Eu vou selecionar os dois planos, segura Ctrl, selecionar a variável, temperatura, colocar aqui 50 contornos, e aqui está o nosso resultado. Vamos lá. Então aqui eu tenho a entrada de água fria, ela vai passar por entre as letras. Observe que eu tenho um gradiente de temperatura ao longo da minha estrutura, e essa água sai aquecida na saída aqui pelo plot. A gente vai criar aqui um gráfico, tá? Vamos só ajeitar aqui a minha legenda. A gente sempre faz isso, né? Ficar melhor. Ok. Vamos ver aqui no eixo Z. Então aqui a gente observa a água aqui, né? Nessa superfície, ela troca calor. Ok. E agora eu vou fazer um contorno chamado temperatura externa, tá? Nessa temperatura externa eu vou pegar esse cara, esse, ok? Vou selecionar aqui temperatura, 50 contornos também. Então aqui eu vou observar que ficou aberto, ó, internamente. É só vir aqui, ó, e selecionar esse T90 que é o que está faltando. Pronto, corrigi. Então aqui eu tenho, né, a parte inferior, tenho aqui os contornos, né? A gente observa que essa região aqui fica mais fria, tá? E aqui mais aquecido, porque a região está em contato com o processador. Ok? Outra coisa importante também, eu vou criar agora um contorno de pressão, que é uma variável que a gente vai ficar monitorando aqui. Então eu vou só colocar aqui nos dois planos, tá? 50 contornos. E aqui eu tenho a pressão aqui nessa região, né, na região mais ou menos ali a 90 pascal. Tenho aqui o aumento de pressão e aqui a redução. Ok? Vou criar agora um streamline para ver como é que está a distribuição, partindo da entrada. E vou criar aqui a entrada. Vou aumentar aqui o número de pontos, vou colocar 50 para aumentar, para ver se tem algum caminho preferencial.
tá? Aparentemente se distribui. Bom, então vamos lá. Vou criar agora uma expressão para monitorar a perda de carga, tá? Então eu vou vir aqui, botão direito, novo, vou chamar de DP, tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a pressão, mas antes de criar eu vou digitar aqui um valor qualquer, só para não perder aqui que eu criei a minha variável. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas linhas e vou fazer a subtração dos valores de pressão nessas duas entradas, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, porque veja, aqui eu sei que eu tenho uma pressão e aqui a pressão que mostrou. Então eu vou pegar aqui a média dessa com a média dessa e criar uma expressão. Então para isso eu vou criar um location chamado de line, tá? Eu vou querer colocá-la aqui nesse tubinho. Então veja, se eu clicar aqui, ó, minha linha ela está nessa posição. A primeira providência é deixar esta linha na vertical. Então vou colocar aqui, ela não foi, vou colocar ela na vertical. Pronto, veja que ela tem um certo distanciamento aqui. Eu vou usar aquele mesmo distanciamento que eu usei, 0,04. Mais um pouco, né? Vou botar aqui 45, ver se vai agora. Pronto, ó. Ela está bem próximo onde eu quero. Vou só mudar aqui meu X um pouquinho, tá? Só para ficar exatamente no centro. Vou deixar negativo aqui. Eu fui para o lugar que eu não queria. Ó, aí, ó, legal, tá vendo? Pronto. Eu vou colocar aqui 50 pontos. Veja que eu criei a linha 1. Vou criar a linha 2. Tá? Então, basicamente, ela tem esses mesmos valores aqui em X e Y. Eu vou alterar esse carinha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vou criar outra linha, chamada de linha 2. Então, aqui a gente já sabe que é menos 0.001. Aqui é menos 0.001. Aqui é 0.025, não é isso que eu coloquei? E aqui era 0.045. Então daqui para cá eu vou colocar 60 e ver se ele vai chegar no lugar que eu quero, tá? Então dou um apply aqui. A minha linha ficou meio esquisita. Deixa eu só zerar aqui para entender aqui o funcionamento. 0. Ela não está na vertical. Porque ao Z como é que tá? Tá errado, né? Realmente não fica na vertical não. Calma, agora ficou. Ela está bem na vertical. Agora eu vou caminhar. Usei. Então eu vi que 80 talvez fique no lugar que eu quero. Opa, passou. Tá 70 aqui. Opa, passou aqui. Tô ruim aqui de acertar esse cara, pronto. Vou só alterar o X aqui, né, para menos 0.001, menos 0.001. Ele caminha mais para o centro. Pronto, criei aqui as minhas duas linhas, 50 amostras, ok? Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Veja que uma está maior do que a outra, vamos ver aqui. 0,045, eu coloquei 25 aqui, 25 aqui. Estou fazendo aqui as coisas. 45, é esse cara aqui que é 25. Ok. Observe que ele ficou um pouquinho mais baixo. E ele tá pegando uma região que não tem fluido, tá? Então eu vou subir esse cara aqui um pouquinho. 0.01. Tá vendo? Ficou aqui nessa região. Ótimo. E aqui eu vou colocar 0.3.
Aí eu pego exatamente essa região, 0,1, 0,3, pronto. Aqui 50 amostras, eu apply, linha 2 a mesma coisa, né? Então aqui eu botei ponto 0,1, aqui 0,3, ficar igual. Pronto, ok, agora tá do jeito que eu quero. Pois bem, agora eu vou criar só um gráfico aqui, ó, pra vocês verem que resultado é esse, tá? Vou colocar aqui pressão, data series, eu vou selecionar vou ter duas linhas, né? Linha 1 e linha 2, tá? No X eu vou colocar a variável Y e no Y vou colocar a pressão. Ok? Então aqui eu tenho a minha perda de carga. Agora a minha pressão na linha 1. Vou criar outro aqui, tá? Aqui eu posso chamar DP out, só para saber que é a pressão de saída, DP in, tá? E ela vai ser na linha Streamline 2, que foi a última que eu fiz, tá? X é X, apply. Então o que é que nós estamos vendo aqui? É exatamente essa diferença de pressão entre um e outro, tá vendo? E se você observar, eu coloquei 0,1, ó. O ideal é colocar a partir de 0,015, né? Porque aí eu posso fazer essa... Mas aí tudo bem. Vou criar mais outro gráfico aqui, só de temperatura, porque também isso é importante aqui para mim, né? Porque eu vou comparar também a temperatura, né? Quanto é que Então eu vou colocar aqui linha 1, que é a minha saída, tá? O X vai ser o meu Y, ok? E aqui eu vou colocar a temperatura. Pronto, eu aqui esse perfil, esse gráfico aqui eu vou comparar as duas saídas, né? Temperatura nas duas saídas, tá bom? Bem, fiz meu processamento, vou criar expressões para o DP. Então, como eu falei para vocês, eu vou pegar aqui o valor absoluto, posso escrever ou puxar a variável, tá? Vou pegar aqui a function, tá? E vir aqui, ó, em cell, valor absoluto, né? De que? Eu vou pegar aqui a variável pressão, ela tá aqui, tá? A variável pressão, que ela vai estar em que região. Então vou pegar meu location aqui, ó, vou colocar linha 1, tá ok? Menos, aliás, aqui é o valor absoluto, tá? Vou colocar aqui menos, já sei o que eu vou fazer aqui, vou fazer uma coisa melhor. Vou chamar aqui, né, o valor médio, valor máximo aqui, tá, da minha pressão, ok? Em que lugar? Naquela linha que eu criei. Aqui vai ser linha 2, tá? Aqui também vou copiar e colar aqui. Deixa eu ver aqui se eu vou fazer certo. Maxwell. E vou pegar aqui, ó, o valor absoluto disso aqui. Ver se eu vou acertar. Vou dar um apply aqui. Ele vai me dar 43 Pascal. É importante eu vir aqui no gráfico e ver se esse negócio está correto, né? Vou colocar aqui, ó. Eu tô aqui mais ou menos, está dando quase 70 e poucos Pascal, né? De delta T. Vamos aqui no gráfico.
Vamos ativar aqui, ó, é fácil de ver. Pelo gráfico aqui eu vejo de menos 53, que é esse ponto, mas aí você observe que eu não estou pegando ele, eu estou pegando aqui no centro, ó, e estou pegando os valores máximos, tá? Então aqui tá coerente aqui o valor, né? Pegando aqui, peguei o valor máximo de cada um e tirando o delta P, tá bom? Claro que aqui no gráfico eu tenho regiões que tem uma pressão bem maior, tá bom? Então, se você quiser, você pode estender aqui as linhas, né? Na verdade, as linhas elas podem ficar um pouco maiores, né? Então, eu posso colocar aqui no Y, né? Se colocar 0 mesmo, acho que fica melhor. Até lá embaixo, né? 0.05, então. Pronto. Vai pegar essa região aqui, ó. Vou colocar uns 55 aqui. Vou colocar 45. Vou pegar esse aqui, ó. 40. Pronto. Vou pegar essa região aqui. Vocês vão que vai dar uma diferença nos resultados, ó. Que legal. Vou colocar aqui 45. Então vamos lá, vamos agora olhar nossos gráficos novamente. Chart 1, ó, você vê que tem uma diferença abrupta aqui, depois eles ficam meio que constantes. E agora eu vou na minha expressão. Veja que o valor anterior era 43, vamos ver se ele vai alterar, ó, 47, tá bom? Porque ele está pegando os valores máximos aqui, então vai pegar o máximo desse, 47, tá bom? Agora, vou transformar esse cara aqui em um parâmetro de saída. Pronto, criei. E agora a próxima parte, vamos fazer a nossa análise paramétrica. Então veja que agora eu tenho um parâmetro de entrada e um parâmetro de saída que eu criei. Então eu vou aqui na minha aba parâmetro set, já criei aqui a tabela e vou agora variar as velocidades. Então eu vou colocar aqui 0,3, 0,2, 0,1 e 0,05. Pronto, 5 design points. Vou verificar aqui a perda de carga e depois vou exportar esses resultados. Então vou clicar aqui ao design points, ele vai calcular. Aqui eu tenho a minha barrinha de progresso e vamos acompanhar e esperar terminar a simulação. Então lá, após terminar de rodar, eu tenho aqui meus resultados, né, como é de se prever. Eu vou reduzindo aqui a minha velocidade, a perda de carga vai também reduzindo, que a gente sabe que é com o quadrado da velocidade. Então eu vou exportar esses arquivos aqui. Eu também, esses dados, né, eu também posso criar gráficos, tá? Então eu posso vir aqui, ó, tem aqui o parâmetro, dou um duplo clique aqui, ele vai criar um chart aqui. Eu só simplesmente vou preencher aqui, ó, no eixo X embaixo eu vou colocar velocidade e na parte esquerda, isso aí eu escolho, tá? O que eu quiser. Aí aparentemente não aparece aqui, ó, você clica fora, aí ele volta, tá? Então aqui eu já tenho um comportamento esperado, né, da perda de carga. É um perfil parabólico, né, ele vai aumentando com o quadrado da velocidade. E agora eu vou exportar esses gráficos e levar para o Excel, gerar um ajuste de curva, que todo mundo já sabe fazer isso. É só clicar aqui, ó, na tabelinha de design points com o botão direito do mouse e exportar. E aí eu vou exportar aqui minha tabela, tá, para minha pastinha aqui. Observe que é um arquivo CSV, então eu vou salvar. E aí uma dica, né, você já deixa o Excel aberto, tá, para poder abrir o arquivo.
e venho aqui abrir, tá? Vou mandar abrir e vou selecionar o arquivo que eu quero. Então eu vou na minha pastinha aqui, procurar, e vou procurar meu arquivo CSV. Então eu vou aqui, vou colocar aqui todos os arquivos. Olha ele aqui, ó, o nome de dados. Vou mandar abrir. Observe que ele já cria essa tabela. Se você der um duplo clique no arquivo, ele não vai abrir, tá? Do jeito que a gente quer. Então aqui, vou colocar aqui delimitado, vou avançar, vou dizer que vai ser separado pela vírgula, ok? Avançar, concluo. Se você não fizer desse jeito, ó, isso aqui não vai ficar arrumadinho como eu estava querendo, tá? Então tem que ter cuidado. Às vezes tem que ter cuidado com isso aqui, ó. Na exportação, ele, como ele está em formato americano, ele coloca ponto por vírgula. Aqui mesmo tem um ponto errado, tá? Se você vier aqui, ó, esse ponto é 4,44, tá? Então vou ajeitar isso aqui, tá? Primeiro eu vou colocar aqui os valores corretos, tá? Eu vou fazer aqui, eu posso transformar aqui, vamos lá, só para a gente fechar aqui, fazer o gráfico rapidinho, tá? Então eu vou só ajeitar aqui, ó, aqui é 47, tá vendo? Então por causa dessa questão de vírgula, você também pode transformar. Eu podia fazer isso, só que o que acontece também, como ele já errou onde estava o ponto, onde estava a vírgula, aí cria esse problema todo, tá? Mas aí a gente altera aqui rapidinho só para mostrar a vocês. 0,32, aqui é 4,4, 484, e aqui é 1, tá vendo? Ele tá com 11, 17,53, tá? Claro que aqui não tá aparecendo, eu vou só Ctrl 1, vou ajeitar aqui, aumentar o número de casas, tá? Vou colocar aqui 3 casas, ok? E aqui eu tenho as minhas velocidades, então eu vou selecionar aqui, inserir um gráfico, e aqui eu tenho meu gráfico, tá? Observe que ele não está identificando aqui, ó, está colocando como 1, tá vendo? Então esse é o problema, esse bendito dessa vírgula. Então deixa eu ajeitar isso logo. 0,3, 0,2, 0,1 e 0,005. Opa, 5. Agora, tá vendo? Se eu vier aqui, ó, mandar fazer um ajuste de curva aqui, ó, adicionar linha de tendência, vou selecionar aqui polinomial de segunda ordem, eu vejo que ele ajusta bem, tá? Eu vou exibir equação e o valor do r quadrado, ok? Veja que agora ele já apresentou aqui para mim. Então veja que eu agora tenho uma equação aqui, ó, do segundo grau para representar o meu gráfico aqui. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.